Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sou Luísa Fernandes, acadêmica de medicina do 7º semestre e presidente da Liga de Oftalmologia Santa Luzia. Ao meu lado tenho a Yasmin Rodrigues e ela também é acadêmica de medicina do 5º semestre e diretora de marketing da Liga. E agora eu tenho a honra de apresentar o Dr. Rogério Neri Shinsato, oftalmologista pela FAMEMA, mestre de medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e doutorado em Ciências da Saúde pela PUC do Paraná, e é o nosso preceptor da Liga. Hoje iremos discutir sobre um tema super interessante dentro da oftalmologia, sendo este genética ocular, visto sua grande correlação com a clínica médica. Pode falar, doutor. Obrigado, Lu. Obrigado, Yasmin. Eu estou aqui para falar de um tema que é muito recente e novo. Eu acho que pouca gente tem conhecimento sobre isso, mas eu acho legal ventilar informações novas para a comunidade, tá? Então, assim, para começar e dar um breve início, a gente vai falar um pouquinho da história da genética ocular, tá? Que ela iniciou com Darwin em 1859, pensando na seleção natural, na qual ele achava que o pai e o filho tinha algum mecanismo de transmissão de herança, tá? O Mendel, com aquele estudo de ervilhas, que foi o azão, o azinho, que nem eu falo brincando, em 1865 fez as leis das genéticas, que a primeira é que as características de um ser vivo são determinadas pelos genes, que são transmitidos em cópias individuais paterno e materno por seus descendentes, e que os fatores se definem em múltiplas características, se agregam de forma independente e a combinação ocorre ao acaso. Indo um pouquinho mais para frente, em 1869 foi a primeira vez que foi isolado o DNA. Esse Friedrich Miescher chamou de nucleína e descreveu a sua composição química, tá? O Walter Flemming, em 1879, descreveu as características dos cromossomos na mitose. Tá? Você pode ver que o termo gene já começa só em 1909 com esse Johansen. E esses pesquisadores, o Stephen e o Morgan, descreveu heranças ligadas ao sexo, o X e o Y. Tá? E também a coloração dos olhos nas moscas que estavam relacionados à genética. Só em 1944, ano de guerra, da Segunda Guerra, para quem lembra, é que o Oswald Avery, esse MacLeod e esse McCarthy fizeram um experimento que eles conseguiram transferência de DNA entre as células de bactérias, tá? E a estrutura do DNA só foi descoberta em 1953, que foi o Watson, o Crick e esse Wilkins. Aí, só por curiosidade, na verdade, quem descobriu também e ajudou foi uma mulher chamada Rosalind Franklin, que ela fez essa foto que eu consegui pegar na internet, que é a famosa, para quem gosta de genética, a foto 51. Eles conseguiram desvendar a estrutura do DNA através dessa foto. E essa foto, quem viu, foi o Watson, e ele não teve consentimento da Rosalind para ver a foto. E aí, quando eles receberam o prêmio Nobel, eles pediram para ela ser nomeada, só que ela já tinha falecido por causa de um câncer de ovário. Então, assim, nunca foi citado o nome dela para quem não estuda genética, e na verdade ela que fez a foto que conseguiram montar a estrutura do DNA, tá? Daquela dupla hélice e tudo. Bom, só para vocês terem uma ideia como é recente, o número correto, que são 46 cromossomos, só foi descoberto em 1955. Antigamente eles achavam que o ser humano tinha 48 cromossomos. Tá? Em 1959, eles descobriram que um aminoácido era responsável, a mudança de um aminoácido era responsável pela, por exemplo, anemia falciforme. Foi esse pesquisador que está na tela. E esse Lejeune, em 1959, também descobriu a trissomia do 21, tá? Um pouquinho mais para frente, em 1977, eles começaram a desenvolver o sequenciamento Sanger, que foi esse Friedrich Sanger que descobriu. Então você conseguia ver aquelas bases adenina, guanina, citosina, então você conseguia sequenciar a sequência para saber onde tinha alteração em cada base. Tá? E em 1982 foi descoberto um novo método, chamava FISH, que é para fazer, eles faziam probe, então eles conseguiam ver pedaços de DNA, então conseguiu ver, por exemplo, translocações de cromossomos, tá? Foi o FISH que descobriu. Em 1985, aí começou
ao PCR. O que o PCR ajudou nessa história? Ele conseguia, de uma pequena amostra, proliferar, então ele conseguia ter vários fragmentos. Então era a reação em cadeia, tá? Em 1990, que teve início ao projeto Genoma Humano, que começou com esse sequenciamento de sangue, e era lento e por isso que demorou, tá? Em 2001 teve o primeiro report, em 2003 foi o final do genoma humano. Só para vocês terem uma ideia, eu formei em 99, então assim, eu na minha faculdade de medicina eu só aprendi o Mendel, que era o azão, azinho, dominante recessivo, tá? E aí com esse final do genoma humano, apareceu principalmente o sequenciamento genético, então você conseguia, através de exames clínicos, fazer o sequenciamento e notar alguma alteração, então a gente conseguiu assim, ir para a parte clínica, numa parte molecular da genética. Entenda que de cromossomo já tinha antes, então assim, as alterações de número de cromossomos, que eram alterações grandes, você conseguia já ver, mas alterações, por exemplo, microdeleções, inserções, a gente não conseguia ver, foi com o sequenciamento que a gente conseguiu ver. E em 1990, foi a primeira terapia gênica, que foi esse gene desse ADA, que é uma proteína, para uma criança que tinha SCID, que é uma doença de deficiência imunológica complexa. Tá? Bom, agora entrando em genética ocular, em 2017 foi lançado o Luxturna, que foi a terapia gênica para amaurose congênita de Leber, que é quando o paciente tinha alterações nos dois alelos do gene RP65, porque lembra que o do DNA é dupla fita, então ele tem que ter desse lado e desse lado do gene, tá? Porque uma vem do pai e outra vem da mãe. Então, se ele tivesse as duas mutações, eles fizeram um vírus modificado que tinha o gene original sem o defeito. Então, é feita uma cirurgia, eles injetam o gene por debaixo da retina, tá? E esse gene infiltra a célula da retina e ele consegue mudar o gene de lugar. E eu estou falando de forma bem simplificada, tá? Pensando em genética ocular, a primeira coisa que eu acho que o leigo vai pensar é assim, cor do olho, a cor da íris. Então eu estava dando uma pesquisada para poder dar essa aula mesmo, são vários genes associados, tá? Não é um só, então é muito difícil você saber assim, ó, vai dar verde com verde, vai dar azul. Não dá para a gente saber, porque assim, são vários genes associados, não é um único gene. Quando eu estudava, por exemplo, eles falavam 6 genes, hoje já sabem que tem mais. O glaucoma congênito tem uma parte que tem associação com hereditariedade, assim como a catarata congênita. E pensando também em retina, que é a minha parte mais, assim, que eu sou retinólogo, você tem as distrofias de retina, que aí tem bastante doença que são hereditárias, tá? Com isso daí, como que eu entrei nessa área da oftalmogenética, vamos falar assim, ou genética ocular? Por causa do meu doutorado, eu tive que fazer uma pesquisa meu orientador mexe muito com doenças do neurodesenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, TEA, transtorno do autismo. E eu gosto muito, eu atendo muito população idosa. Então, eu pensei em colocar doença neurodegenerativa. Pensando em quê? Em genética ocular. Se você tiver, por exemplo, uma criança com TEA, pensando na parte oftalmológica, o que ela tem mais chance de ter por ela ter TEA? Entendeu? O que aumenta o risco? E pensando, por exemplo, em Parkinson, Alzheimer, que são as degenerativas que a gente olhou, tá? Será que tem algum biomarcador que eu consigo ver através do olho para descobrir se o paciente vai ter ou não Alzheimer ou Parkinson mais precoce? Para a gente conseguir fazer uma prevenção, tá? Então, aí pensando nisso, a gente estudou, por exemplo, a gente fez uma revisão sistemática da literatura no meu doutorado para levantar genes que tivessem alterações oculares na descrição do fenótipo com as doenças de neurodesenvolvimento, principalmente focada em TEA, e doenças neurodegenerativas focada em Parkinson e Alzheimer, tá? Por quê? Porque, na verdade, no desenvolvimento do embrião, os genes têm essas vias de sinalização que fazem o desenvolvimento neurológico. Então, por exemplo, você tem via que chama via WNT, tem via Hedgehog, que é o que ele faz o desenvolvimento da corda neural, que aí vai formando o cérebro, vai formando o olho, tá? E isso daí é tudo interligado. Então, na verdade, tem muito gene que está ligado bem do começo,
disso daí. Então, assim, hoje o Parkinson, que a gente questiona se ele é, por exemplo, não neurodegenerativo, e sim neurodesenvolvimento que fica dormente e depois com a idade aparece, por causa dessas vias, porque elas têm interligações, tá? Pensando no transtorno espectro autismo TEA, tá? A gente conseguiu ver que tem vários genes associados a ele que tem alterações no olho. E você vê que o paciente com TEA apresenta alteração de fixar de olhar, e um dos testes que ajuda no diagnóstico é o teste de rastreio ocular, que é aqueles que eles têm alteração de fixação. Então é uma tela que fica mostrando os objetos e a criança, você vê que ela está olhando para outro lado, em comparação com uma criança que não tem a TEA, tá? Mas é importante falar que o TEA, ele é multifatorial, tá? A genética entraria como um fator de risco, tá? E não causal, tá? Então, assim, você não pensa que você vai fazer um teste que foi por causa dessa alteração que meu filho nasceu com TEA. Não, é multifatorial, não dá para falar desse jeito, tá? E tem muitos genes associados, tá? Tem uma base de dados na internet que chama SFARI. Se eu não me engano, tem mais de 1.300 genes associados. E ela dá uma classificação. Assim, por exemplo, esse daqui tem alta associação, esse tem baixa associação, esse daqui tem pouco caso descrito, para ajudar o pesquisador, tá? Pensando já em doença neurodegenerativa, o Parkinson, se eu não me engano, 5 a 10% já é provado que tem mutações em genes que causam o Parkinson. Aí é uma genética causal. Só que geralmente eles são as minorias dos casos, por exemplo, 5 a 10%. E você também tem muito gene associado que não tem uma casualidade. Então você pensa como fator de risco também, tá? Então pense, quando você falar em genética ocular, por exemplo, que eu estou falando teste genético, tudo, o teste genético ele não vai dar o diagnóstico quase que em 99% dos casos, tá? Ele ajuda a fazer o diagnóstico. Então, você é muito raro aqueles casos que vai falar assim, ó, essa mutação que é responsável pela tua doença. Exceto em doenças muito raras que já são pontuais, tá? Mas doenças multifatoriais, por exemplo, Parkinson, Alzheimer e distúrbios do neurodesenvolvimento, é muito difícil você falar em causa, tá? Porque é muito importante isso daí, porque para a população, eu acho que a população fica com medo de fazer o teste genético. Que ela fala, pô, eu vou fazer o teste para saber se eu vou ter Parkinson, vou ter Alzheimer. Qual a chance de eu ter um filho com TEA? Então, eu acho que isso daí, eu acho que o teste genético hoje, você está pensando em auxiliar você a lidar com uma doença que você pode ter. Em raros casos que vai ser pontual, que fala, não, certeza que você vai ter. Então, na maioria dos casos, eu acho assim, se você tem mais chance de você ter Alzheimer, por exemplo, e você souber 40 anos antes, e você conseguir trabalhar com epigenética para prevenir, eu acho que você consegue viver mais com uma qualidade melhor. E pensando eu que eu sou família, principalmente, você tem mais tempo para se organizar para a tua família. Com certeza. Tá? Porque, assim, genética tem muita coisa que não tem cura. Então, eu acho assim, pô, você vai fazer o teste, vai falar, ó, você não tem cura e não vai resolver nada. Eu acho que é isso que o foco que a gente tem que mudar. Eu acho que genética hoje, ela está muito mais avançada do que a gente conhece. É muito mais difícil você falar de genética, porque o leigo hoje não tem acesso a essa informação. É que nem eu falo brincando oftalmo para estudante de medicina. Vocês não têm oftalmo na formação. Então, só quem está na liga que sabe um pouquinho. Senão, você não vai saber quase nada. Sim. E a genética, eu acho que entra nesse modo. E todo mundo tem medo, que fala assim, eu vou fazer o teste genético para saber se eu tenho câncer, por exemplo, que tem bastante estudo provando isso daí. Mas espera aí, e se eu conseguir prevenir e você tratar antes? Será que não é melhor do que você esperar ter? Então, assim, isso daí depende muito do psicológico do paciente, tá? Não precisa nem muito longe. Eu tinha medo de fazer o teste genético. Ai, meu Deus. Não, é que eu acho assim, você tem que respeitar a posição de cada paciente. Eu, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, eu queria saber, porque eu penso assim, tá? Eu tenho meus meninos, que eu falo brincando, né? Eu queria me programar melhor para os meus filhos, se eu souber que eu vou ter. Mas entenda assim, esse souber que você vai ter, é tudo sorte. Sorte que eu falo assim, é probabilidade, tá, gente? De genética. É muito difícil você falar, não, certeza que você vai ter. Então é muito raro isso daí, tá? Não é que não vai aparecer em algum caso. Medicina, você sabe que é nem sempre, nem nunca. Sim. Tá? Só para exemplificar um pouco para vocês, tá? Aqui, eu mostrei uma lista dos genes que a gente achou e do fenótipo ocular
a localização da alteração e o tipo dos transtornos, por exemplo, neurodegeneração, neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, esse APP e o APOE, eles estão associados, por exemplo, com córnea e glaucoma, e tem muita alteração, por exemplo, o APOE está muito associado com Alzheimer. Então, por exemplo, se você tiver Alzheimer, você tem mais chance de ter glaucoma. Entendeu? Mas, por essas alterações. Pode falar. Doutor, esses genes, eles são... não ocorreu mutação com eles, né? Eles são genes com que ocorreram durante o desenvolvimento do embrião. Isso. Todo mundo tem o gene. Uhum. Aí você tem que pensar assim, só para você ficar tranquilo. É que o APP e o APOE, sabe aquele depósito do Alzheimer, extracelular? Eles que fazem a degradação da proteína. Então, se tiver alguma alteração nesse gene, não degrada, por isso que acumula. Tá? Só para você ficar tranquila. Mas é assim, tem locus nos genes, locus é os lugares onde tem as mutações, tá? Mas todo mundo nasce com esse APP e todo mundo nasce com a APOE. Só que a gente não sabe qual o fator, por exemplo, que ele vai parar de funcionar, para de funcionar e começa a acumular. Ou então não tem caso que ele funciona demais e acumula demais. Tem sempre o reverso. Então eu acho assim, nesses casos aí você tem que entender que eu acho que o gene em si, você ter o gene é normal. O anormal é você fazer ele expressar menos ou expressar mais. Ou nocautear o gene, que a gente fala. Alguma coisa silencia. Aí você tem muita coisa associada. Porque, por exemplo, nessas vias de sinalização que eu falei do desenvolvimento, tem gene hoje que chama fator de transcrição, que eu acho que vocês não sabem o que é isso. É ele que liga os genes, ele fala assim, liga esse gene, desliga esse gene, expressa mais esse, ou expressa mais... Então ele regula a transcrição, para aumentar ou diminuir proteína. Então a proteína que vai fazer acumular, vai fazer funcionar alguma coisa, entendeu? Sempre acaba na proteína. Tá? Lembra que o gene sai, faz o mensageiro faz a proteína. Tá? Então, se você expressar o gene, ele está fazendo alguma proteína ali. E o fator de transcrição é como se fossem os genes que regulam. Tá? De forma bem mais simples. Então, como ele regula, tem muita coisa associada. Então, por exemplo, se você conseguir, se o APOE expressar ele para diminuir o Alzheimer, entendeu? É ali que você vai começar a trabalhar. Tá? Então, assim, você vê que tem muita alteração, por exemplo, em neurodesenvolvimento associada a nervo óptico. Mas por quê? Porque o autismo, o TEA, ele está associado a distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, assim, é na formação da criança que acontece isso daí, então você vai ter a alteração na formação. Por isso que a gente pega muita alteração, por exemplo, no nervo óptico. Eles têm hipoplasia, às vezes é normal, mais comum se achar. Então, assim, o que eu acho não é que toda criança com autismo vai ter hipoplasia. Minha orientação aqui para a população em geral é principalmente, se você tiver um filho com TEA, procura um oftalmo para fazer pode ser até um exame oftalmológico básico, porque ele tem mais chance de ter alterações oculares que uma pessoa que não tem TEA talvez não esteja. Perfeito. Tá? E aí você vê esses genes, tá? Tem mais genes aqui que foi principalmente, por exemplo, aqui, para você ter uma ideia, aqueles fatores de transcrição, o NR2F1, que é esse de hipoplasia de nervo óptico ali, que está associado ao neurodesenvolvimento, é um fator de transcrição. Esse OTX2 é um fator de transcrição. Tá? O PAX6, ele está muito associado à formação da íris, isso daí, então assim, qualquer alteração no PAX, geralmente você vai ter alteração na formação da íris. Esse POG-Z, saiu um trabalho essa semana na Nature, falando de genes relacionados fortemente com o autismo, esse POG-Z entrou, tá? E a gente vê que no caso que a gente achou o trabalho na revisão, os pacientes tinham hipoplasia de nervo óptico, estrabismo, alteração de mácula em cereja, tá? Alterações de pálpebras, nistagmo e miopia. Então, assim, tem muita alteração que você pode ter nesses pacientes com essas doenças. Então, assim, o alerta que a gente fala é que é o seguinte, a genética ocular, a gente acha que está longe, mas na verdade está mais perto do que a gente pensa. É só você ter a noção que está tudo interligado. O difícil é você achar aonde que liga, aonde desliga. É como você procurar um fio num palheiro, uma agulha num palheiro. Você entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você está procurando. Eu falo brincando que o importante na medicina é o seguinte, quando você não sabe o que procura, quando encontra, você não acha. Então, você tem que ter um pouco de foco e pensar. Mas o que eu acho, assim, que eu puxei esse tema de genética ocular, é que, assim, parece um tema super distante, mas para um aluno de medicina que nem vocês estão entendendo tudo que eu estou falando.
Entendeu? Para o leigo, eu acho que fica um pouco mais complicado, porque é um assunto muito mais específico. Sim. Mas é importante o seguinte, se você tem neurodegeneração, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, você pode ter mais risco de ter alteração no teu olho. E você vai precisar, por exemplo, procurar um oftalmo. Tá? Se você tiver um conhecido, alguém com distúrbio do neurodesenvolvimento, orienta a procurar um oftalmo para pesquisar. Tá? Porque é importante, porque você vê alterações que a gente quase não acha. E essas alterações, a hora que você vai na base molecular, você consegue relacionar a função do gene com a alteração no olho. Tá? Isso que foi principalmente a tese do meu doutorado. E como a gente pegou na fase da pandemia, pra vocês entenderem, não dava para eu pegar e falar assim, eu vou estudar criança com TEA, vou estudar idoso com neurodegenerativa. Por quê? Estava todo mundo em lockdown, isolamento. Então, o que a gente fez? Só para vocês entenderem. Hoje, na internet, tem base de dados públicas de célula, por exemplo, de paciente com Alzheimer, paciente sem Alzheimer. E aí eles fazem análise de expressão de proteína, tá? Isso daí chama transcriptoma, ou RNA-seq. Então, o que acontece? Se você pegar e comparar essas duas coisas, você consegue ver que gene que está alterado a expressão. Então, esse aqui tem mais proteína, esse tem menos. Entenda que expressão você traduz em proteína. Então, ele está produzindo normal ou não? Qual que deu diferença com a população alvo, vamos falar assim, a controle? Entendeu? Então, você consegue selecionar a partir daí o gene que está alterado. E a gente conseguiu achar correlação com esses genes da revisão em banco de dados públicos de transcriptoma. Porque não dava para a gente fazer ao vivo com o paciente, ou então fazer que a gente fala de laboratório, lá pegar a célula, testar, por causa da pandemia, tá? Então a gente conseguiu, assim, testar a minha tese com base de dados públicos de... Isso daí tem na biblioteca da Instituto Nacional de Saúde americano. Você consegue achar se você procurar. Eu nem sabia que tinha antes do doutorado, tá? Mas com todo trabalho, às vezes, se o pesquisador quiser, ele deixa os dados da pesquisa ali. Então, se você quiser usar aquele dado, ele é público, você pode entrar e pegar. Nossa. Isso eu achei muito legal, tá? Que eu não sabia, tá? E pensando aqui, só para a gente finalizar os genes, tá? O TCF4, por exemplo, esse daí é um fator de transcrição, ele está associado com alteração de córnea e ele está associado ao neurodesenvolvimento e também esquizofrenia. Esquizofrenia tem muita alteração, tá? Porque é uma briga na esquizofrenia, que aí eu não quero entrar porque eu não sou especialista nisso, se ela entra como neurodegeneração ou neurodesenvolvimento. Porque a gente sabe que é na formação que ocorre, mas a longo prazo você vai ter alteração degenerativa também, tá? E aí, para a gente, por exemplo, para um bate-papo final, eu acho que o importante de falar em genética ocular é principalmente você saber que hoje tem teste que te ajuda a rastrear algumas doenças genéticas, mas nunca pensa assim, eu quero saber se eu vou ter câncer, eu quero saber se eu vou ter Alzheimer. Às vezes você vai saber, mas o teste genético, ele não foi feito para falar assim, você vai ter câncer, tá? Começa a curtir que você um dia vai morrer. Todo mundo um dia vai morrer. Eu preciso de algo direcionado, né? Direcionado, e assim, eu acho que você tem que ter o perfil de pensar em prevenção. Então, eu acho assim, hoje, você não vai mudar a tua genética. Ninguém vai mudar a genética se não for através de uma terapia gênica. Mas, por exemplo, você consegue trabalhar com epigenética. Então, por exemplo, tem doença que a gente pegou aqui, que a criança tinha alteração no ABHD12, que ele está relacionado ao metabolismo de vitamina B. E a criança vai ficando cega. Aí você faz suplementação com vitamina B, a criança deixa de ficar cega. Então, é só suplementar. Entendeu? E é uma síndrome genética que a gente achou na revisão, e se você der, aí já mudou o nome da doença para assim, doenças relacionadas à absorção de vitamina B. Porque já tem 3 ou 4 tipos. Então é um negócio que assim, hoje ele está na porta, eu acho, da medicina já. Estados Unidos é padrão. Para quem sabe de genética, eu falo brincando que é a Angelina Jolie fazer mastectomia bilateral porque ela tinha 98% de chance de ter o câncer que matou a mãe dela e a avó dela. Aí eu acho assim, tá errado fazer mastectomia. Eu não quero chegar nesse ponto da conversa. Mas eu acho que assim, é importante você querer saber. E se eu fosse ela, por exemplo, eu acho que eu ia querer saber, entendeu? Se meu pai e meu avô tivessem alguma doença e passasse e eu tivesse chance, eu ia querer saber. Porque se desse para resolver antes, ou se você pegar no início,
melhor. Porque nem eu falo, esse negócio do câncer. Se você tem alta chance de desenvolver um câncer, tá? Será que não compensa você diminuir o tempo para screening? Porque assim, o padrão é 1 ano, tá? Nesse paciente aqui, com esse teste aqui, eu vou fazer a cada 6 meses. Eu vou fazer a cada 4 meses. E amplia o screening. Faz exame mais específico pensando no que ele pode ter. Eu acho que é isso que a genética pode ajudar o paciente hoje. E o que eu acho difícil da genética hoje é que, assim, eu acho que praticamente 98% do que eu falei, vocês não tinham noções do que eu estava falando. Então, é muito pouca gente que está mexendo com isso para poder orientar. E é um negócio que, assim, se você for ver Estados Unidos, o seguro, às vezes, pede teu teste genético para saber se, por exemplo, você vai ter um câncer, para ele poder se vai cobrir ou não. Então, já ficou mais acessível lá. Eu acho que aqui um dos fatores para o Brasil de a gente não ter é fator de custo, porque todo mundo acha que esses testes estão ficando caros, tá? Eu achava que o teste é caro e, na verdade, sim, estou sendo honesto, ele não é barato, mas ele equivale mais ou menos ao preço de uma ressonância, de um PET scan. Então, tem teste hoje que está bem acessível. Então, compensa a gente fazer, sabe? É que você não tem ainda um cara orientado para fazer. E pensando em oftalmologia, por exemplo, hoje a gente vê, por exemplo, o retinoblastoma é causado por mutação no gene RB. Entendeu? Então, assim, se você conseguir fazer o diagnóstico precoce, não estou falando para fazer teste genético para retinoblastoma, pelo amor de Deus, mas é uma doença que está super em alta aí, está tendo até a campanha de olho nos olhinhos, né? Do próprio Conselho Brasileiro, para triagem do retinoblastoma, e uma doença genética que está na nossa porta aí, ele é reconhecido faz, acho que mais de 13 anos já. Sim. Que ele é causa. Então, eu acho assim, tem muita coisa que a gente desconhece por não conhecer genética e dava para estar acessível. Sim. Tá? É isso que eu E, professor, como é que veio esse seu interesse, assim, por essa área da genética? Aí eu vou contar a história que é engraçado. Como a gente fez um doutorado que a gente fala à distância, eu tive que escolher meu orientador pelo currículo dele. Aí, como bom oftalmo, eu adoro computador, né? Aí eu fui ver lá, ele era engenheiro de computação. Aí tava assim, desenvolve software para não sei o quê. Eu falei, nossa, eu vou fazer um software aí para triar, por exemplo, glaucoma, tá? Aí eu falei, vou escolher ele, né? Aí teve a entrevista, mas falou, quem que você queria? Eu falei, pelo perfil, esse aqui ou esse aqui. E ele foi o doutorado da Unicamp defendido mais rápido. Eu falei, esse cara não vai enrolar. Aí eu falei, vou escolher ele. Beleza, aí a gente fez a entrevista aqui, né, que o Salesiano trouxe. Aí no final ele falou, você vai para ele. Beleza. Aí ele falou, vai marcar uma reunião, o cara vai marcar e vai falar com você. Aí eu tava doido para falar assim, vamos fazer um software, algum programa para triar, né? Aí a primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, só vou te avisar que com informática eu não mexo mais, eu só mexo com genética. Meu Deus. Aí eu sou honesto, eu tive que aprender do zero. Aí ele falou, o que você sabe de genética? Eu lembro até hoje dessa resposta. Eu falei assim, professor, quando que saiu o projeto de genômica? Eu falei assim, 2000 foi o primeiro reporte. Eu falei, então, eu formei em 99. Aí ele começou a rir. Então, assim, é uma área que eu tive que aprender inteirinha no doutorado, tá? Para poder falar tudo isso que eu falei para vocês. E hoje ainda, para dar uma melhorada, que eu falo brincando que eu vou para essa área de genética quando eu ficar um pouco mais idoso, eu estou fazendo uma pós-graduação hoje no Einstein em terapia gênica. Então, assim, eu vi a base aqui, que é a molecular, no meu doutorado, e estou indo para ver o tratamento lá no Einstein. Então, por exemplo, hoje, para vocês terem uma ideia, esse Luxturna, ele consegue brecar a doença e melhora um pouco a visão, tá? Mas, por exemplo, tem o Zolgensma, que é considerado o remédio mais caro do mundo. A criança morria com acima de 2 anos, 98% era fatalidade. E tem uma criança que fez a primeira no Brasil, que foi lá no Einstein. A gente tem, nesse curso, a gente tem o pediatra que fez, o pessoal de lá que fez. E a menina está com 6 anos já. E assim, uma das notas de corte do FDA, por exemplo, para você aplicar ou não esse remédio, tá? A criança tem menos de 2 anos, porque sabe que 2 anos, quanto mais novo, melhor. E acima de 2 anos, a sobrevida era baixa. Entendeu? Entenda que eu não estou fazendo nenhuma propaganda de laboratório, nada, só estou falando um fato que ocorreu, tá?
Mas é isso daí. Então, assim, hoje, se você entrar, por exemplo, naquele Clinical Trials, que é do governo americano, toda pesquisa científica hoje, geralmente envolvendo humanos, está listado ali, tá? Então, um banco, abre aspas, assim, ele é americano, mas é praticamente mundial, tem tudo ali. Então, se tem esse trabalho, e tem muito trabalho em terapia gênica. Muito. De oftalmo, por exemplo, tem já doença de Stargardt, tem um monte de coisa que eles estão desenvolvendo para melhorar a doença, tá? É que entenda assim, essa menina aí que eu falei dessa medicação, ela hoje está com 5, 6 anos, tá bem, ela melhorou, tá? Mas assim, achavam que ela não ia sarar. E eles estão seguindo, achavam que ia sarar. E eles estão seguindo para ver, por exemplo, se daqui 5 anos ela vai precisar tomar um reforço do remédio. Isso ninguém sabe. Mas por quê? Se 98% morri antes dos 2 anos. Sim. Você não tinha como saber isso. E é um negócio muito novo. É que o que aconteceu? Com a terapia gênica, para vocês terem uma ideia que eu também fui pesquisar, tá? Foi a primeira, acho que foi em 1990. Foi aquela do SCID. Aí essa menina tá bem, acho que tá adolescente hoje, se eu não me engano, não lembro se é de 15 ou 19 anos, tá? Mas assim, essa menina tá super bem. Só que teve um paciente que fez uma terapia e ele morreu. Tá? A hora que esse paciente morreu lá nos Estados Unidos, eles brecaram toda a pesquisa em terapia gênica e ficou praticamente parado no congelador por 10 anos. Até provar que os vírus eram seguros, porque como é que você vai fazer para infectar uma célula, tá? Então, geralmente, você usa vetor viral. Tá? Então, assim, uma das coisas que eles usam, por exemplo, é vírus acho que, eu não lembro, era uma doença da galinha. E ele não infecta humano. Mas ele tem alta predição, por exemplo, para pegar fígado e pegar cérebro. Então, o que acontecia? Como a doença era neurológica, ele infectava muito bem célula cerebral. Aí eles faziam no soro o remédio, o vírus vai para o tropismo, para o cérebro e para o fígado, só que o risco é fazer hepatite. Alteração hepática por causa do vírus. Então, eles estão estudando ainda. Mas hoje, assim, já tem à venda. É diferente isso daí. Então, assim, e a gente não tem conhecimento disso. É que nem, por exemplo, se você pensar em terapia gênica, e tem terapia celular que é baseada em genética também, que são os CAR-T. Vocês já ouviram falar disso ou não? CAR-T, por exemplo, é muito usado na hemata para algumas doenças, alguns leucemia, tá? Eles tiram a tua célula sanguínea, modifica geneticamente ela para reconhecer a célula cancerígena tua, tá? Aí, geralmente, acho que 2%, uma porcentagem pequena é célula tronco. Isso daí que eu não sabia antes de fazer o curso, tá? Porque eu achava que sempre você tinha que ter repetindo, porque ia acabar o que você mudou e não ia proliferar. Na verdade, dessa porcentagem de células que você pega, uma parte é célula tronco. E ela vai e gruda na tua medula. Então, o que eles fazem? Fazem como se fosse uma quimioterapia e injeta essa célula genética modificada na pessoa. Então, uma parte pequena vai grudar na medula e vai produzir para o resto da tua vida, essa célula modificada, e a outra reconhece a célula cancerígena e mata. E isso daí é por alteração, modificação genética dessa célula. Tá? É que aí entra como se fosse terapia celular, tá? Porque é célula. E isso daí está acontecendo já, assim, o Einstein já está com liberação da própria Anvisa para fazer controle clínico. E em Ribeirão saiu um caso, não sei se vocês viram no jornal esses dias atrás, que foi um paciente que também foi curado. Lá é considerado experimental, mas eles já entraram com a papelada para ser clínico. Clínico é o seguinte, se você der para fazer, ele modifica a genética da tua célula, prolifera em laboratório, abre aspas, uma quimioterapia levinha em você para o teu organismo não matar essas células e infunde de novo em você. Nossa, e isso daí, como você tem uma parte que vira célula tronco, ela é curativa. É isso que eu não sabia. Eu achei que você ia ter que fazer de tempo em tempo essa transfusão. Sim. Na verdade, não. Na verdade, ela é praticamente curativa. Então, eu meio que vou copiando É porque a célula que você incluiu é uma célula tronco. Ela vai para a tua medula. Entendeu? É que nem transplante de medula. Quando você faz a ablação da medula e coloca uma medula nova. A medula nova que responde. Então, ela entra como se fosse uma medula nova. Sim. E ela vai proliferando, tá? Doutor, em termos de genética ocular, aqui no Brasil já é uma realidade nossa? Já. Mas eu queria tirar essa dúvida. Se já sendo ela uma realidade, onde que eu vou ter
esses focos, sendo realizado mesmo esse tipo de exame. Por exemplo, o paciente, né, sei lá, do SUS, que faz acompanhamento, ele tem acesso? Tem. Ou é mais instituições particulares que estão fazendo? Não, é que é assim, vou explicar. Pensando em, por exemplo, genética ocular, hoje você consegue, por exemplo, em grandes centros, a Einstein, que é privado, e tem um bracinho lá público, tá, que eu também não sabia. E, por exemplo, Escola Paulista de Medicina, esse Luxturna, já foi feito na Escola Paulista, já foi feito no Einstein, essa terapia gênica. O problema é que para manipular, como é um vírus modificado com o gene, você tem que ter uma estrutura que não é todo lugar que tem. Então, assim, no Brasil, o Einstein tem, a Escola Paulista tem, acho que tem 4 ou 5 lugares só que podem manipular a medicação. Então, por exemplo, a medicação aqui no Brasil, ela é vendida por um laboratório. Esse laboratório vai antes na instituição, ele checa tudo, se você tem todos os checklists ok, aí ele te libera para fazer o uso. Tá? É assim que funciona. Então, assim, não é todo lugar que você consegue. Mas, por exemplo, já tem feito no Brasil. Ah, perfeito. É que a minha dúvida era se o paciente com, né, se a gente for pensar nos pacientes, né, de maior carência financeira, se eles teriam acesso a esse tipo de prevenção, né? Eu acho assim, estou sendo honesto pra você, o acesso ainda é difícil, porque tem muito pouco lugar que faz e pouca gente que conhece. Sim. Só que, por exemplo, quando saiu o Luxturna, o próprio laboratório, se tivesse indicação pelo oftalmo geneticista, ele pagava o teste. Entendi. Entendeu? Só que assim, o custo é muito alto. Então, a maioria dos casos são judiciais. Entra tudo pelo SUS, tá? Mas entenda que quem faz a precificação da medicação é a própria Anvisa, tá? Então, assim, não estou justificando ninguém, não. É que assim, eu acho um tratamento extremamente caro por ser novo. Só que aí é o que um pesquisador lá do Einstein falou pra gente. Você vai deixar o menino ficar cego? Você vai deixar a criança ter 2 anos de vida e não dá para você pensar nisso. Então, assim, eu acho que aí entra outro tipo de discussão que não vem no nosso foco, que não está na nossa mão. Mas, por exemplo, o próprio laboratório, no caso da oftalmologia do Luxturna, ele oferecia, se você tinha, por exemplo, eu estou suspeitando de uma criança com Luxturna. Eu sabia para quem mandar que aquela pessoa tinha autorização do laboratório, se ela confirmasse, o próprio laboratório custeava o exame. Então, eu acho assim, a gente está seguindo por um caminho que vai cada vez ficar mais acessível. Mas ainda eu acho muito difícil, por exemplo, porque você não sabe aonde tem e quem mexe. Sim. E assim, não é que não tem, na verdade tem. Mas como é que você vai pensar nisso? Eu tive um caso, por exemplo, só falar de genética um pouquinho, de um retinoblastoma, tá? A USP Ribeirão, por exemplo, é o centro hoje de tratamento de câncer oncológico oftálmico. Como eu fiz o meu mestrado lá, o menino já começou o tratamento, já está marcado para fazer a ressonância. Se tiver só lesão ocular, ele vai fazer quimioterapia arterial. Nossa. Quer dizer, esse negócio aí é o top do top do top. Está do lado aqui nosso a 300 quilômetros, entendeu? Eu acho que isso daí, o que eu acho que a gente tem que pensar é que assim, você tem que saber aonde tem e saber onde procurar. Mas não é que não tem. Mas entenda que eu não estou falando que também é fácil. Sim. Tá. E doutor, assim, essa questão dos exames e dos testes genéticos, aqui no Brasil já se faz bastante ou... Eu acho que assim, vou exemplificar o que eu vejo. Aqui em Araçatuba, acho que você nunca ouviu falar em teste genético. Tá? Lá no Einstein, por exemplo, a gente tem muita pediatra, por causa desses CAR-T, lá no curso, que elas mexem com as crianças. Então, é oncopediatra, tá? Ou hematopediatra, a maioria é hemato, tá? Para elas falam que a hora que a criança já chega, como a maioria é judicial, porque os tratamentos são caros, eles já chegam com os testes feitos. Então, lá é muito comum já. Só que entenda assim, não dá para você comparar, pensando em saúde pública, uma instituição como Einstein, uma instituição como Santa Casa Araçatuba, que a gente está em Araçatuba, tá? Não estou querendo menosprezar ninguém, mas o problema é que você vê que lá já o acesso é fácil. E a tendência é cada vez mais vir para cá. É isso que eu acho. Porque a gente acha que o teste é muito caro e ele não é tão caro.
Sim. Eu digo isso porque na pandemia eu tive esse interesse, né, de fazer os testes genéticos. Estava super famoso. Ai, tem que fazer porque eu descobri que, sei lá, eu tenho descendência, sei lá, da Ásia, da Europa, e eu percebi que tem certas doenças que são mais comuns e eu tenho muita tendência a isso. Aí eu falei, nossa, será que tem? Só que na época eu fui pesquisar e era para lá de R$1.000 e não tinha no Brasil, só tinha mandando para fora. As empresas. Hoje tem. Hoje tem. Bom. É que assim, no Einstein, por exemplo, tem um laboratório do próprio Einstein. Você tem o laboratório, por exemplo, o Fleury, acho que está junto com o Einstein, ele comprou, eles fizeram uma fusão dos dois. Mas tem vários laboratórios que são famosos, tá? De genética. É o problema para a gente que, assim, abre aspas, é leigo, é que você não sabe onde estão esses laboratórios. Você não sabe nem o nome dele. Entendeu? E a hora que você cai num grande centro, o cara que está mexendo com isso fala assim, ó, é fácil, tá ali. Entendeu? É que a gente não sabia procurar. Mas hoje eu acho que tem. O único problema que eu acho que, assim, só para vocês saberem, o governo brasileiro está fazendo um projeto, tá, do genoma brasileiro. Porque o que é o problema? Por exemplo, no Japão, você tem genoma feito de indivíduo japonês. Aí você tem principalmente americano, você tem europeu. Então são consórcios, tá? Então assim, tem um projeto 1000 genomas, que eles pegam 1000 pacientes normais para poder comparar. Para falar, ó, esse é normal, esse não é. Senão você vai saber. E a gente aqui no Brasil, devido à nossa origem, é muita miscigenação. Então você tem que ter uma população para poder falar, ó, isso aqui é normal, isso aqui ou não. Isso daí chama genética de população. Tá? Então, por exemplo, hoje tem trabalho de genética que eles fazem cortes, por exemplo, com 4.000 pacientes e faz genoma dos 4.000, que é o exame completinho. E aí eles veem, por exemplo, a alteração que a gente fala SNP, que é uma letrinha que mudou ali. Aí, por exemplo, se essa letrinha tiver numa alteração que nem anemia falciforme e transformar em proteína e mudar um aminoácido, ela é patológica. Sim. Tá? Mas aí um pouquinho mais a fundo. Se ela estiver perto, por exemplo, da região promotora é o que faz o gene ligar ou não, tá? Uhum. Ele pode expressar menos ou expressar mais, se mudar ali. Então você vai ter um aumento de proteína, porque você mexeu bem na fonte de onde, abre aspas, do interruptor liga-desliga. Então tem tudo isso daí. E hoje eles conseguem ver isso daí. Então eles falam assim, por exemplo, que hoje eles falam que é os SNP, né? E aí ele te dá o risco de você ter a doença ou não. E com isso daí ele dá um perfil. E além disso, hoje, você tem farmacogenética. A maioria dos metabolismos é aquele psitrocromo P53, né? P40. Eles pegam alterações ali, por exemplo, tá? E vêm, por exemplo, se você é mais sensível a anestésico, a psicotrópico, a antibiótico, para saber como o teu organismo responde. Isso daí é uma genética, já abre aspas, individualizada. Uhum. Entendeu? Isso daí eu acho assim, é um caminho que eu tô falando coisa aqui que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Entendeu? De farmacogenética, de história familiar, entendeu? E tem genética de população, que é esses daí que eu falo. Os estudos são os estudos de a gente fala em inglês de WAS, tá? É Genomic Wide Association Study. Então ele pega grupo como se fosse uma corte de 4.000 e compara. Então, por exemplo, eu pego 2.000 paciente com esquizofrenia, 2.000 sem esquizofrenia. E aí eu pego tudo que dá alterado. E vou vendo por letrinha. Entendeu? Sim. Aí eles falam que, por exemplo, se você tiver essa letrinha alterada, você tem mais chance de ter aquela doença. É uma ou outra que vai ser patológica, que eu falei. É que nem anemia falciforme, é uma letrinha que muda o aminoácido e faz a doença, tá? Então, assim, se você... Aí é patológica. Tá? Mas, por exemplo, ela pode pegar uma região promotora, pode pegar um exon e nocautear, então faz uma proteína diferente. Tá? Exon é onde produz proteína, tá? Só para vocês entenderem, é região codificante do gene, tá? Mas é isso daí. Então dá para você pensar nisso daí. Mas o problema é o seguinte, quem tem acesso nisso no Brasil? Só que é um negócio que, assim, já está sendo feito, já existe, já está tendo terapia gênica, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, infelizmente, por causa de custo e conhecimento, o Brasil está um pouco atrasado nessa área. Mas é um negócio que cada ano está barateando. Então, eu acho assim, tá? Sendo honesto, vai vir para ficar.
Eu acho que logo você vai pegar e falar assim, ó, esse paciente tem isso, isso e isso, faz o teste genético para ver se ele tem risco de fazer isso ou aquilo. Mas sempre eu falo em risco, nunca falo em diagnóstico, tá? É importante deixar claro isso. Bom, eu acho que já dá pra gente começar a encerrar. Não. E o senhor tem alguma mensagem, algo que o senhor gostaria de reforçar? Eu queria reforçar só que é importante você pensar em genética, não como, por exemplo, assim, vou fazer um teste para saber se eu vou morrer, para saber se eu vou ter um filho doente. Não, eu acho que você tem que pensar em genética no jeito assim, como eu vou programar minha vida. Como eu vou fazer se eu tiver uma doença, se eu tiver mais risco. Tá? Isso daí é importante. E importante também pensar em genética hoje, que eu acho assim, daqui 5 anos a gente vai ouvir esse podcast e vai falar, pô, o cara já estava falando isso 5 anos atrás e hoje já está aí. Então eu acho que assim, segundo o meu orientador que estava fazendo doutorado, ele calcula entre 5 a 8 anos. Vai ficar muito comum. Entendeu? Vamos ver quem está certo e quem está errado. Mas eu estou dando só uma luz no fim do turno para quem nunca ouviu falar nada. Sim. Eu posso ter falado um monte de besteira que meu forte aqui é oftalmologia e retina. Entenda que eu só fiz um doutorado em genética e agora estou até me aprofundando com outro curso de terapia gênica. Mas entenda que eu não sou um geneticista, nada. Tá. Muito bom, doutor. Muito obrigada. Obrigado, Foi pessoal. muito enriquecedora essa conversa de hoje. E é isso.